Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante. Por quê? Porque é muito recorrente nas aulas de língua portuguesa, que é compreender a diferença entre resumo e resenha, porque são duas definições diferentes. Então, vamos lá? O que seria um resumo? Quando você está lá na sala de aula, estudando, seja em qualquer disciplina, pode ser história, geografia, e o professor, a professora diz assim: eu quero que vocês façam um resumo desse conteúdo, desse texto. O que vem na mente de vocês? O que seria resumir? Seria retirar alguns trechos do texto original e aí sinalizando lá algumas palavras-chave. Será que resumir seria isso? Ou seria você resumir com suas próprias palavras ali aquele texto, aquele objeto de conhecimento? Então, o que seria um resumo? Um resumo é uma expressão objetiva e concisa das ideias principais de um texto. Quais são as características principais? Não tem uma opinião pessoal, usa paráfrase, que é uma reformulação com suas palavras, e tem um foco no conteúdo essencial. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavrinha-chave: paráfrase. Lembra quando nós estudamos lá as relações intertextuais, a relação do discurso nos textos, que nós aprendemos o que seria uma paráfrase? Então, vou relembrar para vocês um pouquinho esse conceito. É quando você tem um texto original e você vai reformular ali aquela ideia com outras palavras, mas você vai manter o seu sentido inicial, o seu padrão, certo? Um exemplo de resumo seria o que eu coloquei aqui para vocês no slide. Dom Casmurro, de Machado de Assis, narra a história de Bentinho, um homem desconfiado que acredita ter sido traído por sua esposa Capitu. Mas os fatos permanecem ambíguos ao longo da obra. Olha só uma das grandes discussões aí da língua portuguesa quando nós falamos de obras literárias. Capitu traiu ou não Bentinho? E aí vem todo aquele dilema, aquele debate sobre como o autor colocou isso no texto. Aqui vocês observaram que esse resumo da história, ele não teve uma colocação pessoal, ou seja, o resumo ele é bem objetivo e você não se coloca nesse resumo. Olha só aqui como é narrado os fatos. Ele constrói a construção narrativa, fala o livro, fala o autor e fala sobre a atenção principal dessa obra, mas não tem uma opinião pessoal. Outra característica é que é uma apresentação que objetiva e concisa. Então, por isso que a palavra resumo já diz tudo para nós. Você vai o quê? Sinalizar de uma forma simples e pequena ali aquele texto, certo? Para além disso, o que seria então uma resenha? Será que resenha é o que vocês conversam com os colegas? Lá na casa de fulano de tal hoje vai ter uma resenha. Vamos resenhar, vamos brincar, vamos fazer algo. Será que resenha na língua portuguesa tem esse sentido, tem esse significado? O que seria? Normalmente, quando nós vamos assistir algum filme ou até mesmo comprar um livro, nós temos o hábito de pesquisar antes algumas referências em relação àquilo. E aí nós vamos pesquisar as famosas resenhas. E aí a resenha, diferente do resumo, ela tem uma colocação pessoal, ela tem uma opinião.
Agora, o que é bem famoso nas redes sociais é terem aquelas trends que os influenciadores vão lá e fazem a resenha de um produto. Então, eles vão lá, falam se gostou ou não, falam os pontos positivos, falam os pontos negativos. Então, olha só a diferença de resenha e de resumo. Então, vamos lá aos conceitos principais da resenha. É um texto que resume também, igual o resumo, mas tem um ponto-chave que é a avaliação crítica. Pode ser de uma obra, pode ser de um produto, pode ser de um filme. E as características principais é o quê? É apresentar a obra, quando nós estamos falando de obra literária, e uma opinião crítica. Pode conter citações e análise de estilo, enredo ou linguagem. Uma linguagem mais pessoal e argumentativa. Então, olha só aqui duas palavrinhas-chave: pessoal e argumentativa. Quando nós pensamos em argumentativa, nós pensamos em quê? Em argumentos. Então, quando você está escrevendo, você não coloca só lá a sua opinião como eu acho, eu acredito, ou então por que não, ou então por que sim. Você não responde isso de forma simples, mas você coloca argumentos que aquela sua opinião individual, ela faça sentido, ela tenha credibilidade. Por isso que na resenha coloca-se algumas citações, algumas referências, porque lembra que quando você traz esse recurso linguístico ao seu texto, ele ganha mais poder. Então, na resenha não seria diferente. Se você está escrevendo, se colocando ali com uma opinião crítica, você precisa analisar os fatos de forma adequada. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês com o mesmo exemplo que foi dado lá no resumo a respeito da obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que brinca com a dúvida. A genialidade do autor está em nunca confirmar a traição de Capitu, deixando o leitor inquieto e cumplicidamente paranoica de Bentinho. Então, olha só aqui no final desse trecho, nós temos duas marcações muito essenciais e que é típico da resenha, que é o quê? Colocar-se no texto, colocar uma opinião crítica. Porque ele diz que deixa o leitor inquieto e que também é cumplicidamente paranoica de Bentinho. Ou seja, aqui a pessoa que escreveu esse exemplo de resenha, ela se colocou aqui no trecho e ela colocou uma característica ao personagem, Bentinho. Então, por que Bentinho foi chamado de paranoico? Então, aqui quem escreveu esse trecho se colocou, atribuiu uma característica, um adjetivo ao personagem e até fala sobre deixar o leitor inquieto. Então, olha só como a resenha, ela tem essa característica de resumo, né, de resumir ali as ideias, mas ela tem esse posicionamento crítico, certo? Então, essa é a diferença entre resumo e resenha. Uma não se coloca a opinião pessoal e a outra se coloca sim. Nesse sentido, vocês também precisam compreender, como eu falei para vocês, o que é que seria a paráfrase, que é reescrever com as suas palavras. Vai reescrever o conteúdo original, mas preservando-se o sentido, fundamental para os resumos e para as resenhas. E vamos aqui a um exemplo disso. O texto original diz o seguinte: Capitu tinha os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Agora vamos reformular isso com a paráfrase. O narrador descreve Capitu como uma mulher enigmática, com um olhar que transmite mistério e desconfiança. Ou seja, observam que nesse trecho aqui tem uma reformulação da frase
original, mas continua com o mesmo sentido. Então, a paráfrase, ela faz isso, ela reconstrói ali a estrutura sintática, a estrutura como as palavras estão organizadas, se coloca-se novas palavras, novos posicionamentos, mas preserva-se o seu sentido original, não muda, é como se fosse um padrão. Vamos pensar no exemplo de uma pintura. Você tem lá uma pintura original e você quer fazer igual àquela pintura, mas você altera somente a cor, mas você mantém o mesmo padrão do desenho, do estilo. Então isso também é um exemplo de paráfrase para que vocês possam compreender e visualizar essa significação melhor na mente de vocês, certo? Nós também temos as marcas do discurso, que são o quê? São as vozes no texto. Elas vão indicar a presença do autor ou de outras vozes. O uso de verbos de opinião, como achar, considerar, sugerir. Conectivos argumentativos, como portanto, pois, assim. Pronomes e adjetivos avaliativos. E vamos ao exemplo. O autor critica o sistema educacional que ele considera ineficiente e desigual. Todas essas marcações aqui que eu coloquei para vocês são presentes no discurso. Vocês lembram o que é um discurso? O discurso ele carrega uma identidade também de quem está falando, de quem está se comunicando. Lembra lá da diferença entre intextualidade e interdiscursividade, porque a intextualidade é a relação de texto, mas a interdiscursividade é essa relação entre os discursos presentes no texto. Então, quando você está lá escrevendo a sua resenha, tem essas marcações explícitas também, que são as chamadas vozes no texto. Não só na resenha, mas também no resumo. Só que é de uma forma mais objetiva e que você não se coloca ali no texto, certo? E qual seria a estrutura do resumo? Ele segue uma composição básica de boa parte dos gêneros textuais, que é aquela relação entre ter início, meio e fim. Em outras palavras, ele possui a introdução, que é a apresentação do tema, nós temos o desenvolvimento com as principais ideias e a conclusão com o fechamento desse texto. A resenha, seja ela crítica ou descritiva, geralmente segue uma estrutura linear composta por introdução, desenvolvimento e conclusão também. Olha aqui, eu sinalizei para vocês duas palavras-chave, crítica e descritiva. E vocês precisam saber disso também. Nós temos a resenha crítica e nós temos a resenha descritiva. A resenha crítica é quando você coloca ali a sua opinião, você tem essa reflexão, tem um posicionamento. E a descritiva, olha só o significado da palavra, descrever. Você está apenas descrevendo algo, certo? Então, se atentem também a essas diferenças. O que vocês têm que evitar nessa construção do resumo e da resenha? Uma cópia literal sem citação. Sabe quando você vai fazer um resumo, o professor pede que você faça um resumo e você copia exatamente igual está lá no texto? Será que isso é fazer um resumo? Ou então quando o professor diz assim, ó, eu quero que vocês marquem as partes principais desse texto. Aí você vai lá e marca texto lá com pincel rosa, pincel verde, aquele texto todo. Será que isso é resumir? Por isso que vocês até brincam. Ah, professora ou professor, eu achei tudo isso aqui importante, por isso que eu preferi marcar o texto todo. Mas vocês precisam ter esses conhecimento que resumir é ser uma forma mais objetiva e é para fugir ali daquele textão, certo? Então, o excesso de opinião também em resumos não é adequado, falta de embasamento em resenhas. Como eu falei para vocês não têm que colocar apenas os achismos no texto. Uma linguagem vaga ou genérica. E o que vocês têm que fazer? Usar uma linguagem clara,
objetiva e crítica. Fundamentar os argumentos com elementos da obra. Isso dá credibilidade ao texto de vocês, certo? Então, agora que vocês compreenderam um pouco qual é a diferença entre resumo e resenha, vamos à nossa atividade, a nossa questão 1. Leia o trecho a seguir, retirado da obra Capitões de Areia, que também é uma obra bem conhecida, de Jorge Amado. Eram 5 horas da tarde quando chegaram ao Trapiche. O mar já estava ficando escuro, as nuvens da chuva se amontoavam no céu. As velas dos saveiros, voltando da pesca, passavam longe, brancas no horizonte escuro. O Trapiche estava deserto. Os capitões da areia o tomaram como se fosse sua casa. Com base no trecho e nos conceitos estudados em aula, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. O trecho acima exemplifica uma resenha, pois apresenta uma opinião crítica sobre o comportamento dos personagens. Será que isso foi presente nesse trecho? Pensem aí. Letra B. A linguagem descritiva no trecho impede a utilização de paráfrases, já que o conteúdo é muito subjetivo. Então, será que isso faz sentido? Segura aí a letra B. Letra C. O uso da citação direta, como nesse caso, é apropriado apenas para resumos e não para resenhas críticas. Letra D. Em uma resenha crítica sobre esse trecho, seria adequado utilizar marcas do discurso como verbos opinativos e avaliação subjetiva. Letra E. O resumo desse trecho deve conter juízo de valor sobre o comportamento dos personagens, destacando sua marginalização. Conforme o que nós estudamos, pensando na resenha, nas características da resenha e nas características do resumo, qual é a alternativa para vocês que faz mais sentido? Qual seria o nosso gabarito aqui na nossa questão? Então, vamos pensar um pouquinho. Será que na letra A, esse texto ele apresenta uma opinião crítica? Será que essa linguagem descritiva, ela impede a utilização de paráfrase? Será que o uso da citação direta, como nesse caso, é apropriado apenas para resumos e não para resenhas críticas? Ou será que esse resumo ele tem um juízo de valor sobre o comportamento dos personagens? Será que isso faz sentido para vocês? Pessoal, lembra que nós falamos que a resenha crítica, ela tem essas marcas do discurso, dos verbos, como eu falei para vocês lá, opinativos, avaliação subjetiva, vozes do discurso. Então, aqui, a alternativa que mais faz sentido com o que foi apresentado seria a nossa letra D, seria o nosso gabarito da questão. Porque é uma resenha crítica sobre esse texto, seria adequado utilizar essas marcas do discurso como verbos opinativos e avaliação subjetiva. Vamos ver se nós acertamos, se o nosso gabarito está correto? Olha só, gabarito certinho, letra D, é o gabarito da nossa atividade. Agora que vocês resolveram a questão, nós vamos para a parte final, que é o resumo do que nós conseguimos compreender até agora na nossa aula. Vocês compreenderam a diferença entre resumo e resenha? O resumo ele é um texto que objetivo, conciso, mais curto, que tem uma fidelidade ao conteúdo original. É uma questão expositiva, linguagem clara e objetiva. E a resenha é um texto mais o quê? Um texto mais argumentativo, mais longo. Nós também temos a resenha descritiva, não somente a crítica.
E tem essa questão de avaliar e opinar e se posicionar, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro o que é um resumo, o que é uma resenha. E lembre-se, vocês precisam fazer as anotações de vocês. Então ficou com alguma dúvida? Para o vídeo, pausa um pouquinho, faz as anotações e depois retoma para a aula, certo? E não esqueçam também de exercitar. Agora, quando o professor passar uma resenha ou um resumo, você já sabe o que é, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e conto com vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.